Oi, gente, tudo bem? Vou estar compartilhando a tela aqui com vocês para falar então, né, da continuidade ao assunto que é o aparelho urinário, tá? Eu fiz um post para vocês no Google Sala de Aula, né, na terça-feira, falando sobre o encerramento da minha matéria de anatomia e fisiologia, né? Acho que vocês até perceberam que falta bem pouco, né? Então falta finalizar a parte do aparelho urinário e aí a gente vai para o último conteúdo, que é o aparelho genital, né? Ou aparelho reprodutor. Então, venho aqui por essa videoaula comunicar a vocês também, reforçar o aviso que nossa matéria está chegando ao fim. E aí, com isso, eu não passei a atividade de todas os conteúdos que eu passei aqui, né? Eu passei, acho que, sobre o primeiro conteúdo, que foi aparelho circulatório, e passei agora sobre sistema linfático também, e sobre o aparelho urinário, né? Que eu postei nessa aula que vocês vão ver, eu vou estar postando essa tarefa. Vou ver se eu consigo também estar postando atividades sobre o aparelho reprodutor, porque assim também é mais uma forma de vocês estarem treinando, tá? Eles todos são, né, valendo pontuação, né, valendo nota. Isso foi a pedido da escola, tá? Que fosse valendo nota. E aí, quando chegar ao fim, não nessa, seria nessa aula, né? Que aí eu vou estar passando o final, né? A finalização do aparelho urinário. E aí a segunda parte da aula seria sobre o aparelho reprodutor. Então, após essa nossa última aula, eu vou estar postando então para vocês, acredito que na próxima semana, ou nessa, se eu conseguir, mas se não, na próxima semana, eu estarei postando a avaliação teste final, tá? Que aí são com todos os conteúdos que eu abordei aqui, desde o aparelho respiratório até esse último conteúdo que é o aparelho reprodutor, tá bom, gente? Então é só comunicando vocês para vocês se organizarem, né? Porque eu sei que é difícil estudar em casa, organizar a rotina dentro de casa. Então, só para vocês conseguirem se organizar. Vão ser todas questões de alternativa devido ao problema de fazer teste com perguntas dissertativas, né? De escrever e o Google sempre considerar a pontuação errada, né? Até nessa última tarefa de aparelho urinário, vocês vão ver que pode ser que dê algum erro, né? Que não mostre a pontuação fidedigna, a pontuação certa, porque como é de escrever, não tem como o Google saber e corrigir, então ele vai provavelmente dar errado. Mas eu estou acompanhando um a um e aí eu vou devolvendo com a nota da forma que eu corrijo, tá bom? Vocês vão ver também os pontos que valem e tudo mais, cada questão. E aí eu também estou procurando colocar nesse último teste, nessa última tarefa dissertativa, o feedback da resposta. Então vocês já podem ver o que vocês responderam e o que seria o correto, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Bom, então vamos começar então, né, dar continuidade para finalizar esse tema. A gente tinha parado então aqui, né, nos néfrons, onde eu expliquei tudo certinho o que acontecia, e agora a gente vai vir então para as vias urinárias, tá? As vias urinárias, então, são todos os órgãos que vão conduzir essa urina que foi formada aqui na unidade funcional do rim, que foi no néfron, tá bom, gente? E o intuito é conduzir essa urina a partir aqui dos rins para fora, para eliminar, tá bom? Para fora do nosso corpo. Então, né, quais são esses órgãos que vão conduzir essa urina para fora do corpo, né? Então, seriam os cálices renais, a pelve renal, os ureteres e a bexiga, tá? O cálice renal, gente, nada mais é do que seria isso daqui, ó. Essa abertura aqui que conecta, né? Essa abertura que vem a partir do rim aqui, que parece um cálice mesmo. E ele vai receber a urina que veio desse rim para
ser transportado pelos ureteres, tá? Ó, lembrando que os ureteres são esses daqui, ó, um desse lado e um desse. A pelve renal, gente, é nada mais é do que também essa área de continuação, tá? Então, é essa área de dilatação da porção proximal do ureter, né? Que é caracterizada pela união de 2 a 3 cálices. Gente, só para vocês compreenderem melhor, eu falei aqui, mas foi equivocado. Os cálices renais, eles não são possíveis de visualizar aqui nessa imagem. O que a gente visualiza aqui é a pelve renal, que é essa dilatação. Nessa dilatação tem vários cálices que ficam aqui. Então pense em vários cálicezinhos que recebem essa urina, fica aqui, e esse conjunto de cálices se torna a pelve renal, que é essa dilatação aqui, tá bom? Então, só corrigindo, os cálices renais são as aberturas que vêm aqui, né, que vai receber do néfron a urina formada, e o conjunto de cálices que ficam aqui nessa área é essa dilatação que dá o nome de pelve renal, tá bom, gente? Os ureteres, que como vocês podem ver, né, então é essa extensão da pelve renal, e aí os ureteres, eles, né, conectam, então, os rins até a bexiga, né, e aí a função dele mesmo é o transporte da urina, tá bom, gente? E aí vem a bexiga, né? Como vocês podem ver. Então, ele é um órgão oco, né? Quando não tem urina. Ele é dilatável e ele tá na nossa cavidade pélvica, tá? A função dele é simples, gente. É armazenamento de urina, tá? Então, a urina que veio dos ureteres, que vieram transportados dos ureteres, são armazenados aqui na bexiga para ser eliminada através do processo que a gente chama de micção, que nada mais é do que fazer o xixi, tá bom? Então aqui, né, tem até uma imagem, tudo bonitinho para vocês. E as vias urinárias seria isso. A bexiga eu coloquei aqui até mais detalhado para vocês entenderem esse processo, como acontece esse processo de micção. Tá na página 43 de vocês, tá bom? Aí da apostila. Então, a micção, gente, como eu falei para vocês, é a eliminação da urina, e aí ela ocorre por impulsos nervosos voluntários e involuntários, tá? Lembra que a gente falou no sistema nervoso sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático? O processo de micção, né, o estímulo da micção é pelo sistema nervoso parasimpático. É ele que vai enviar várias mensagens lá para a bexiga para relaxar o esfíncter, que é um músculozinho que faz com que a gente consiga segurar o xixi. É ele que vai mandar mensagem para relaxar esse músculo e a gente conseguir urinar. E aí essa mensagem, ela começa a chegar na bexiga, a bexiga começa a receber quando tem de 200 a 400 ml de urina na bexiga. Antes disso, não tem esse estímulo. Então, a partir de 200 ml, a gente começa a sentir vontade de fazer xixi, tá bom? E aí, por fim, né, das vias urinárias, a gente fala da uretra, que nada mais é um tubo, né, que parte da bexiga, né, vem a partir da bexiga e vai até o exterior do corpo, que a gente chama a abertura externa, né, o meato urinário, tá? E aí a função da uretra é bem parecida com a do ureter, que é o transporte de urina, mas dessa vez para fora do nosso corpo, tá? Então aqui, ó, como vocês podem ver, existe diferença entre a uretra, né, nesse caso, masculina e feminina, tá, gente? Ó, como vocês podem ver, a uretra masculina ela é mais longa, ela é maior, ó, é de 15 a 20 centímetros. E aí, a uretra feminina, ela é curta, de 4 a 5 centímetros. Aí vocês vão me perguntar, né? Mas o que isso tem a ver, né? O que isso pode afetar? Muitas vezes, principalmente quando criança, bebês, a maior incidência de infecções urinárias são em meninas. E aí, essa anatomia ela pode ser explicada nesses casos de infecções. O porquê? Porque a uretra da mulher é muito mais curta, né? Então, é muito mais fácil bactérias colonizarem aqui e chegarem em outras partes, como na bexiga, né?
as bactérias irem colonizando e chegar na bexiga. E além disso, a questão de higienização nessa área deve ser muito mais cuidadosa, né? Para não causar nenhum tipo de infecção. Então, por isso que mulheres têm maior incidência de ter infecções urinárias, tá? E aí, nos homens também, isso muda, né? Porque não tem essa característica que a mulher tem, tá bom? Vocês vão ver também vários procedimentos mais para frente nos estágios, né? De sondas vesicais, né? Que é a passagem de sonda para a pessoa quando ela não consegue ou não pode, né? Fazer o xixi de forma espontânea. E aí vocês vão ver que existe diferença também na numeração para você passar uma sonda aqui. Você vai ver, né, que na mulher é bem mais curta do que no homem, tá? A outra diferença também é que no homem, a uretra, ela serve de passagem tanto para nossa urina, quanto para passagem do sêmen durante a ejaculação. Então, é uma via comum de urina e de sêmen, tá? Diferente da mulher, tá bom? E aí, aqui eu coloquei um pouquinho da urina, né? Das características, né? Então, o volume de urina, né? Que a gente faz aí, realiza por dia, é de 1.000 a 2.000 ml por dia, né? A cor geralmente é amarela, e aí pode ser amarelo escuro, o que indica uma urina mais concentrada, mas o correto é ser um amarelo claro. Quando tá amarelo escuro, gente, é sinal de que a pessoa não tá se hidratando legal. E aí a urina, ela tá muito concentrada, com um odor, né, bem forte, tá bom? Então, o correto é ser amarela clara. Amarelo claro, perdão. A composição, então, da urina. A maior parte é formada por água, como vocês podem ver, e apenas uma pequena parte é formada por solutos, que são substâncias que seriam nocivas para o nosso organismo. Então, ureia, creatinina é um exemplo de soluto, tá? A glicose, gente, não é presente na urina, e se tiver, ela pode indicar uma diabetes. Qual a nomenclatura? É até importante, anotem aí, ó, que vocês vão ver bastante, né? A nomenclatura de glicose na urina é chamada de glicosúria, tá? Então, quando vocês virem presença de glicosúria, é porque foi encontrado glicose na nossa urina, tá? E o normal é estar negativo, não ter nenhum tipo de glicose na urina, tá bom? Se aparecer, né, a presença de glicose, né, em exames de urina, indicar glicose na urina, deve ser procurado um profissional, tá? Hemácia também, que são as células sanguíneas, né, as células vermelhas, elas também não estão presentes na urina. E se tiver, também pode indicar que algo não está bem. Nesse caso, uma inflamação, porque a inflamação geralmente, né, leva à presença de alteração ali das células, né, migração de células imunes, e aí gera o sangramento, tá? Perdão, sangramento não, presença de células sanguíneas. E aí tem outra nomenclatura que eu acho interessante vocês anotarem aí, que é chamado de hematúria. A hematúria nada mais é do que a presença de hemácia na urina, e também indica uma anormalidade, tá? O normal é não ter nenhum tipo de hemácia na nossa urina. E aí aqui, né, como eu falei para vocês, a imagem, então aqui, voltando, né, a questão da urina, a urina fica armazenada aqui na bexiga, né, e aí quando a gente tem vontade, sente vontade de fazer xixi, o esfíncter, ele é relaxado e a gente realiza a micção, tá bom? Então, a finalização da nossa aula, né, a continuação foi essa, e aí a gente acaba essa parte de aparelho urinário. E aí, a parte 2, eu vou falar sobre o aparelho reprodutor, e aí a gente vai finalizar os assuntos da matéria de anatomia e fisiologia, tá bom? Muito obrigado e até a parte 2 da aula.